Deu certo. Oi, Marta. Tudo Muito bem? Boa bom, muito noite. bom. Boa Boa noite. noite. Bom, eu vou começar então falando sobre. Eu vou apresentar. A gente não combinou nada, né, nessa live, na verdade, só o tema. E aí eu vou apresentar vocês de acordo com o que eu vejo vocês, assim, como eu falo de vocês para outras pessoas, tá? Então, a Marta, gente, é a mãe da Clarinha. Para mim, a primeira coisa que ela é na vida é mãe da Clara. E a Verdade. Clarinha é uma criança que eu fiz colônia junto, eu vi pequenininha e que agora já tá grandona e tudo mais, e que sempre se alimentando muito bem. Marta Nutri, e aí no último evento que a gente se viu presencial, a gente ficou ali juntas conversando, ela começou a me contar desse mundo de microbiota e eu tinha acabado de assistir um documentário do Netflix, e aí eu fiquei assim alucinada com as informações, combinamos uma conversa numa consulta de 2 horas de consulta e conheci um mundo que eu não achava que existia e esse mundo tá dentro da minha barriga. E aí estou esperando o meu convênio se resolver para eu fazer o exame que Marta pediu, que é o famoso exame do cocô, né? Então, É. Marta, você, para mim, quando eu falo de você para as pessoas, eu falo isso. Ai, que bom, adorei. Pode continuar, aprovadíssimo. É o seu mini currículo by Marina, tá bom? É isso aí, E adorei. E o Fernando, gente, é o menino do cocô. Ele é assim, quando eu falo, gente, sabe o menino que tava no Citec dando os cocozinhos? Então, é ele. Ele tem um aplicativo que chama Ieda Health. E ele faz análise do seu cocô e você fica sabendo tudo da sua vida por causa do seu cocô. E isso muda a sua diabetes. E isso é incrível e tal. Então, eu fiz assim, eu consegui juntar hoje nessa live as duas pessoas que mais me mostraram que o cocô tem a sua importância e que a gente precisa de falar de cocô, né? Então, Fê, é assim que eu falo de você. E você é o gringo, né? Que assim, sobrenome, tudo maravilhoso. Então, esse é você pra mim. Eu sou gringo, mas um bom portunhol aí, dá para entender. Dá pra Vamos. entender, tranquilo. Eu gosto quando a gente tá no grupo que ele fala, dale, dale. Muito bom. E aí, vamos falar de cocô, gente. Assim, Marta, eu quero aquela consulta de 2 horas que a gente conversou, eu quero conversar tudo de novo. Ai. Vamos começar falando do que é a microbiota, tipo, o que ela é e o que ela influencia, assim, no diabetes. Primeiro de tudo, pra gente posicionar a galera em casa e quem tiver dúvida pode ir mandando que a gente vai respondendo. Eu acho que é muito importante a gente começar com um conceito básico para que as pessoas construam uma linha de raciocínio. Então, a microbiota, a gente tem microbiota no corpo inteiro, que é um conjunto de micro-organismos, mas a maior parte se aloja no nosso intestino, por isso tamanha a importância do nosso intestino. A gente achava que as células mandavam no nosso corpo e a gente hoje sabe que são os micro-organismos, são as microbiotas que cuidam da nossa saúde. Porque eu acho que a gente está aqui hoje, por mais que o tema seja diabetes, eu convivo com diabetes há 12 anos. A minha filha desenvolveu aos 6, hoje ela tem 18. E eu estou na nutrição há 28. Então, eu não fui ser nutricionista para cuidar do diabetes da minha filha. Eu nasci nutricionista, eu tenho certeza disso. E a gente sempre pensa que diabetes é uma doença, né? Porque ela é classificada assim. Mas eu amo ser nutricionista porque a gente trabalha com a saúde. Quando a gente fala de microbiota, é ali que a gente vai falar de saúde. Então, tudo bem. Minha filha tem diabetes que não tem cura, mas se eu cuidar da microbiota dela, ela vai trilhar o caminho da saúde e não da doença. Então, isso a gente tem observado em várias questões. O que acontece? Modulando esses micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino, que são os grandes maestros do nosso corpo, eles conseguem fazer com que a gente até atrase a progressão de muitas doenças. Então, eu tenho pacientes com quadro neurológicos que iniciam o tratamento e você observa que eles estão trilhando o caminho da saúde, ou seja, eles não estão alimentando a doença. É isso que é importante. E é através da dieta. Pode falar. Não, é que assim, quando a gente conversou, que você falou assim pra mim, por exemplo, das questões de outras autoimunes, né? Que a gente consegue, tipo, fazer Sim, com que elas adormeçam. sim, sim. Aí a gente fala do leaky gut. Então, falando da microbiota, a gente pensa no seguinte: o intestino é um grande meio de cultura. Eu não tenho microbiota só no intestino, eu tenho no corpo todo. Então, eu tenho a oral, eu tenho a da pele, eu tenho a vaginal, eu tenho a intestinal também. E lá se concentram vários trilhões de micro-organismos, sendo bactérias, arqueias, parasitas e fungos. 70% são bactérias, por isso que a gente fala que é elas que mandam no nosso corpo. Então, há Uhum. muito tempo atrás, quando eu me formei, a gente falava, você é o que você come. Hoje a gente sabe que nós somos o que a gente come, digere, absorve, metaboliza e o que as nossas bactérias intestinais fermentam. Então, o que elas comem é muito importante também para o nosso metabolismo, porque elas podem estar alimentando a nossa doença ou alimentando a nossa saúde. E aí, falando Tá. dessa questão de conseguir silenciar a autoimunidade,
é muito trabalhando nessa permeabilidade intestinal. Então, a gente sabe que os indivíduos que têm autoimune, eles têm o chamado leaky gut, que é um intestino permeável, que vaza para o nosso corpo, e ele não tem uma comunicação efetiva com o nosso sistema imune. Então, é aquele WhatsApp que a gente passa para o corpo que você não entende. Então, aqui em São Paulo, a gente tem 2 shoppings que se chamam Iguatemi. Um é o JK Iguatemi e outro Iguatemi. Eu passo um WhatsApp para a Marina e falo, Marina, vamos tomar um café no Iguatemi 16? Vamos. Aí a gente não se encontra. Marina, onde você tá? Tô no Iguatemi. Ai, mas era no JK Iguatemi. Então, é um WhatsApp que o corpo interpreta errado. Porque ele não tem a barreira íntegra, ele não tem o muco suficiente e ele tem uma bagunça desses micro-organismos dentro do intestino. Então, eu preciso, qual que é o grande segredo? Manter essa barreira íntegra e em comunicação clara com o corpo. Ou seja, como a nossa fisiologia funciona, como a máquina humana foi programada para funcionar. Sim, legal. E assim, isso, aquilo que você falou no começo, assim, é assustador, né? Que antes, assim, você é o que você come. Eu já era uma coxinha. Aí depois de que você você é o que você come, o que você absorve, o que você pensa, o que você lê, o vento noroeste que bate. Então, assim, é difícil, e aí que eu acho que é legal, que assim, é difícil a gente entender isso para o diabetes. Imagina entender isso para o diabetes e microbiota. Então, eu senti na pele, usando o aplicativo da IEDA nesses últimos dias, o quanto ele ajuda a gente a entender o que a gente come faz essa alteração em tudo dentro do nosso corpo, né, Fernando? Tipo, qual é o objetivo em si do aplicativo? É ajudar nesse sentido? É um diagnóstico? Por que você pensou em criar tudo isso? Como que foi? Exacto. Básicamente, así como faló Marta, entendemos de los últimos años de pesquisa y avances tecnológicos y científicos o impacto que tenemos microbioma intestinal en diversos sistemas del organismo, que en muchos casos no conocemos ainda los mecanismos fisiológicos de ese impacto, mas sí ya tenemos muchos datos de asociaciones entre X microbioma, X composición, X función del microbioma con X impacto en algún sistema del organismo. Y en ese sentido, en una pesquisa previa que hicimos antes de criar IEDA, entendimos que el microbioma intestinal tiene un enorme impacto en esa respuesta glicémica inducida por la dieta, por cada refeição. Entonces, básicamente, sabemos que tiene una enorme ligación bilateral entre el microbioma y la dieta, y eso tiene otra relación con el control o la respuesta glicémica. Entonces, es posible entender el impacto de cada refeição sobre nuestra glicemia a partir del microbioma intestinal. Mas también es súper interesante porque a partir de todos estos datos vamos a poder entender el impacto de la dieta mismo en el microbioma y cómo eso es traducido en ese impacto glicémico. Entonces, justamente el objetivo de IEDA es, a partir del análisis del microbioma, poder ayudar al usuario a controlar su glicemia. Entonces, en 2 palabras, lo que hace IEDA, o racional, o background, o a explicación de IEDA, es que cada comida, cada refeição gera un pico glicémico en la persona. Cada pessoa es única, por más que hoy en día pessoas até metabólicamente semelhantes, quer dizer, con una glicemia en jejum, una hemoglobina glicada, etcétera, semelhantes, tienen respuestas glicémicas diferentes. Encontramos que entre esas personas hay diferencias en su microbioma y que esas diferencias son súper importantes en esa respuesta glicémica diferente. Entonces, de ahí es que usando básicamente inteligencia artificial y los datos de cada persona, podemos prever esa respuesta glicémica a nivel personalizado para poder evitar esos picos glicémicos en esa persona. Entonces, ese es un poco el camino hacia donde estamos indo con IEDA. Muito bom. A Lucy falou assim, sei muito bem como o intestino impacta a glicemia. Quando ela entendeu isso, ela conseguiu melhorar em vários sentidos. E eu acho também que nesse processo de instalar o IEDA, começar a... Porque, assim, é importante dizer que o IEDA ele não te ajuda a contar o carboidrato, né? Mas ele ajuda você a entender que, por exemplo, tá? A Pamela, minha melhor amiga com diabetes, ela come pão francês de manhã e o gráfico dela fica perfeito. Eu como pão francês, o Rafael come pão francês e a gente precisa de tempo e quantidade de insulina diferente para aquele conteúdo de carboidrato. Então, assim, eu consegui entender usando a IEDA que tem alguns alimentos que eu costumo falar assim, não vale a insulina. Então, tipo, nem vou fazer isso daí, porque o trabalho para conseguir fazer esse controle funcionar... E outra coisa que eu percebi, daí eu tô falando tudo isso que eu vou fazer uma pergunta para a Marta depois. Eu percebi também, por exemplo, tá? Quando eu não faço a ingestão de algum tipo de fruta no meu dia a dia, eu tenho mais dificuldade de ir ao banheiro. Então, o cocô fica duro, eu demoro mais tempo, eu tenho que fazer força para ir no banheiro. Quando eu coloco fruta dentro principalmente no café da manhã, as coisas vão mais simples, vão mais leves, mais macias.
Marta, então, assim, tem alguma coisa a ver isso ou não? Sim, com certeza, porque quando eu coloco uma fruta no meu dia a dia, eu estou aumentando o conteúdo de fibra da minha dieta. E as fibras, elas são muito importantes para a qualidade desse meio de cultura. Então, a gente precisa pensar no seguinte: modular a microbiota intestinal não é tomar probiótico. É o que hoje o brasileiro acha. Ele vai lá na farmácia, ele compra um probiótico e ele acha que aquilo vai cuidar da microbiota dele. Não, pelo contrário. Muitas vezes ele está gastando dinheiro fora e está se prejudicando ao consumir um probiótico. E por quê? Porque o grande modulador de um meio de cultura é a alimentação. Então, o que eu entregar para esse intestino, então, se eu entrego produto industrializado, um monte de veneno, aditivos, corantes, conservantes, que os aditivos são os corantes, conservantes, eu vou modular um meio de cultura para a doença e não para a saúde. Ao passo que se eu entrego uma hidratação correta, fibras, compostos bioativos, que são os grandes prebióticos, aí eu vou conseguir com que esse meio de cultura fique muito propício para que as bactérias se multipliquem, aquelas que me interessam, e não as oportunistas que vão me adoecer. Então, isso eu preciso entender bastante. E essa resposta personalizada da dieta é um fato. Eu mesma testei a IEDA também, o Fernando viu isso nos relatórios, eu não tenho diabetes. Mas a gente percebe que a resposta é diferente, dependendo da combinação que eu faço, do sono que eu tenho, do período menstrual que eu estou. Então mudou totalmente. Pelo aplicativo a gente conseguiu junto, que eu brinco com o Fernando, que na clínica a gente une a inteligência artificial do IEDA com a inteligência humana da equipe. Então imagina, dá match na hora. Porque você, ao passo que a inteligência artificial está enxergando coisas, está nos ajudando a tirar conclusões para trazer respostas individuais para esse paciente, porque a medicina hoje ela é individualizada, não adianta. Cada um é único. E uma coisa que eu achei. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Agora sim. Então, assim, até uma coisa que eu queria falar, que você falasse, que a gente conversou na consulta e tal, que você falou assim, olha, eu vou te mandar um questionário que eu preciso saber algumas coisas sobre. Gente, sem brincadeira, eu passei umas 2 horas respondendo o questionário, porque ela queria saber a cor do meu cocô, o formato do cocô, se coça meu cílio. Gente, assim, mas é muita coisa que essa mulher quer saber de você, assim, ela vai te conhecer profundamente, internamente, assim. E uma das coisas que você falou para mim assim, existe um exame que a gente faz para identificar a microbiota, mas que não necessariamente a gente precisa gastar a fortuna que ele custa para ser feito. E aí uma curiosidade também que você falou foi assim, a gente está com uma microbiota agora. Beleza, essa é a minha. Fizemos o exame e descobrimos qual é. Se eu for fazer uma viagem para o interior ou para os Estados Unidos, essa microbiota vai mudar. E aí eu achei isso demais. Eu falei, gente, é realmente eu comecei a ver, assim, eu olho pra minha barriga e eu começo a pensar que, assim, cara, é uma coleção de bichinhos que você faz ali. São vários pokémons ali dentro que você vai capturando. Se você namora alguém, se você abraçou seu amigo, dividiu a garrafa de água, pronto. Você já tá colecionando outros pokémons, né? E como saber se eles são bons, se eles são ruins? Isso, queria que você falasse um pouquinho. Então, a gente tem o que chamamos de assinatura microbiana. Então, cada um de nós tem a nossa digital intestinal. Isso é fato. Então, por isso que se discute muito o quão é ideal estar essa microbiota. A gente tem alguns parâmetros que a ciência mostra, como a ciência a gente tem alguns parâmetros, mas fato é que a minha microbiota vai ser diferente da sua e assim vai. Para a gente fazer um desenho de uma assinatura microbiana, precisa estar ocorrendo no meu intestino. Como é que eu invisto? Na mudança do estilo de vida. Né? Por que a IEDA não tem só ali o apontamento do bem? Eu mesma, eu fui fazer exame de sangue, que é o que todo mundo conhece, que é super reconhecido pela ciência, hemograma, TSH, que é da tiroide. Eu dormi super tarde na véspera e acordei super cedo para fazer o exame. E eu normalmente durmo 8 horas por dia. Só isso já alterou a minha tiroide e já alterou meu cortisol. Então, eu não tenho esses exames alterados. Foi um recorte daquele dia que não significa minha rotina. E eu tenho esse problema ou não tenho esse problema? Não, a gente trabalha com um ser humano que tem uma história, como você falou, que namora, que é casado, que vive num determinado ambiente. Um dos grandes estudos foi quando fizeram com crianças italianas e crianças africanas. Eles observaram que uma tribo africana, a microbiota dessas crianças era muito saudável, diferente das crianças italianas. E aí eles mudaram o estilo
Eu não lembro o que vocês pararam, onde a gente parou. Você lembra, Martinha? Falando do questionário Ah, tá. pré-consulta, que você deu muitos detalhes né, do que você faz, da sua rotina e dos sinais e sintomas, mas na verdade, para a gente entender qual é a relação disso tudo com a nutrição. Lembra que a gente falou que a gente deve absorver aquilo que a gente come? Então não adianta ter um plano alimentar maravilhoso, seguir à risca se eu não conseguir absorver esses nutrientes. A absorção ela é feita na luz intestinal, ou seja, na parede de muco. Eu não vou absorver os nutrientes ali solto no intestino, porque o cocô passa por lá, as fezes acabam passando por todo o intestino, percorrendo para serem formadas e depois você vai eliminar. Então, a absorção dos nutrientes vai ocorrer na parede do muco. Aí lembra que a gente falou do leaky gut? Uhum. Aquele intestino que vaza, cuja parede de muco é quase inexistente ou muito fina. Então, eu não tenho uma parede. Quem não tem muco, não tem saúde. E aí, se eu não absorvo os nutrientes, grande parte do que eu consumo, eu não vou metabolizar. Então, esses nutrientes, eles não vão chegar onde eles têm que chegar. Por exemplo, cálcio para fazer osso, boro para fazer osso, aminoácidos para fazer síntese proteica, que todo mundo quer, massa magra. Então, eu preciso realmente ter um intestino saudável, ou seja, um trato gastrointestinal da boca ao ânus, aonde eu consiga aproveitar tudo aquilo que eu estou comendo, porque senão não acontece essa absorção. E aí, por que é importante sinais, sintomas, saber detalhe? Porque muitas vezes a carência de nutrientes ela vai mostrar para a gente que eu não estou digerindo bem isso, que eu não estou mastigando bem, que eu não estou absorvendo bem. Então, eu consigo entender aonde está o maior problema na alimentação da pessoa. Quer dizer, qual é a carência maior daquela pessoa. E nem sempre é um exame. A clínica, ela é soberana e a gente precisa entender isso. Porque senão a gente fica atrás de exames que nem existem ainda e que a gente, pela clínica, sabe o que está acontecendo, que foi o que eu te falei. Eu falei, Marina, nem precisa. A gente já sabe por onde começar. Quando que a gente pede um exame? Quando vai alterar a conduta. Então, no teu caso, devido às queixas, eu entendi que um exame específico vai ser muito bom, porque vai nos mostrar como está a qualidade da sua digestão e absorção. E nem é o exame que você veio falando, Buscar. procurando, Nem é o porque não é o exame momento. famosinho, né? Porque tem agora, eu acho que, na verdade, assim, eu gosto quando as coisas acabam se popularizando, porque aí as Também. pessoas vão procurar mais, né? Sim. Então, a questão do documentário na Netflix, a questão de hoje a gente ter até E no probiótico, né? Você vai na farmácia e tem 1 milhão de probióticos. Sim. Existe o lado ruim, que as pessoas vão se automedicar e não sabem o que estão fazendo. Existe o lado ruim, que aí você tem médicos lá que vão pedir exames, aquele exame que você falou pra mim que é 2.000 e não sei quantos reais e tal, né? E aí, até por isso que eu acho tão importante a gente trazer, como influenciadoras, as informações corretas e profissionais como vocês dois que vão trazer luz para esse conteúdo, né? Agora, uma pergunta que eu quero fazer, por exemplo, para os dois, tá? E aí eu quero ver a visão de vocês nisso. Vocês acham que uma pessoa que tem diabetes, ela precisa se preocupar mais com a microbiota do que uma pessoa que não tem diabetes? Ou isso deveria ser uma coisa que todo ser humano deveria se preocupar? Vou deixar o Fernando falar primeiro. Então, eu vou me defender aí com Marta, mas eu quero fazer hincapié em que hoje a IEDA não é uma empresa de microbioma intestinal. Quer dizer, não é uma empresa focada em alterar o microbioma intestinal, sino que hoje em dia ao que nos limitamos como empresa dentro da IEDA é a usar o microbioma intestinal só como um cartão de identidade da pessoa, que foi isso que encontramos nessa pesquisa, que é possível diferenciar as pessoas segundo o seu microbioma intestinal para poder fazer essa previsão de maneira mais precisa possível. Então, basicamente, não estou respondendo a sua pergunta, mas basicamente, estou sendo muito político, mas basicamente o IEDA hoje é uma ferramenta 100% complementária que vem a ser uma ferramenta para a consulta clínica. Como falou Marta há 2 minutos atrás, somos uma empresa de tecnologia, de análise de dados, que basicamente complementamos a consulta. ¿Por qué? Porque hoy en día la Saúde entendemos que es súper integral, súper integrativa. No adianta tener una dieta óptima, como acaba de falar Marta, si você no consigue absorber esos nutrientes. Y eso estoy falando totalmente ignorante, estoy pegando lo que acaba de falar Marta, que nos ha experta aquí. Entonces, respondendo a sua pergunta, eu acho que, de novo, o microbioma tem um impacto em muitos sistemas do organismo. É fundamental ter um microbioma saudável, que temos aí uma grande discussão entre o que é um microbioma saudável, como alcançar um microbioma saudável e demais. Mas, tanto para pessoas com diabetes como pessoas sem diabetes, é fundamental ter um microbioma sano. Aí, de nosso lado, o que sim podemos falar com certeza, do lado do IEDA, é que o microbioma, a partir de uma mostra del microbioma de cada persona, por ejemplo, podemos
entender se essa pessoa tem diabetes ou não tem diabetes, se essa pessoa tem insulinoresistência ou não tem insulinoresistência. Então, de novo, não entramos tanto ainda em nossa ciência dentro de IEDA, nos mecanismos de causa-efecto, basicamente, si esa microbioma era causante de esa insulinoresistencia o viceversa. Tenemos algunas, obviamente, hipótesis y demás, mas sí usamos eso para prever resposta a diferentes tratamentos. Hoje em dia, a dieta, principalmente. Legal. E na tua visão, Martinha, como que é? Você acha que todo ser humano deveria se preocupar com isso? Só o diabético? Todo ser humano deveria se preocupar com isso, porque é aquilo, se você quer ter saúde, você precisa cuidar do seu microbioma intestinal. Ponto. Não tem mais nem vírgula nessa frase. Isso é ciência. Isso, como o Fernando falou, a gente tem muitas hipóteses dentro desse tema. A gente não conhece nem 1% desse grande buraco negro que eu chamo intestino. Tem muita coisa para a gente descobrir. Graças a Deus. Porque esse 1% descoberto já trouxe uma luz absurda para a nossa saúde. Então, todos nós devemos cuidar. Porque lembra, quais são os dois grandes moduladores do microbioma intestinal? Doença. O microbioma intestinal, ele trabalha a favor da sua doença. O Fernando acabou de falar. Quem tem diabetes, você vê através do microbioma. Exemplo, tem uma bactéria mucolítica dentro do intestino, famosésima, e quem me conhece, assiste minhas aulas, sabe que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela. Depois eu vou explicar por quê. A Akkermansia mucinífera, que eu apelido. Nossa, gente, esse nome! Nome chique, né? Uau! Eu tenho uma boa história também com a Akkermansia. É uma bactéria, assim, é uma das mais famosas, foi uma das primeiras a ser estudada, principalmente no diabetes, porque ela tem uma relação direta com a piora da resistência insulínica. Ou seja, se eu não tenho ela numa contagem suficiente dentro do intestino para ela executar o trabalho dela, modulando essa microbiota, o que ela faz? Ela produz muco. Ela que faz aquela nossa paredinha que eu comentei no início. Então, ela é poderosíssima, essa safada. Só que ela é uma Se você não tem, ou se você tem pouco, aí isso vai literalmente cagar tudo. Desequilibrar tudo. Então, em qualquer assinatura microbiana que você vê de diabetes ou de resistência insulínica, mostra-se que a Akkermansia está em baixa contagem naquele intestino. Olha, eu pego exame de microbioma que às vezes dá zerada. Aí o paciente fala, nossa, eu não tenho nenhuma. Não, não foi pego nessa amostra. Você tem, mas a tua contagem é tão baixa. Só que assim, ela tem que ser encontrada até de 3 a 5% na nossa microbiota. Se ela também tiver um crescimento muito aumentado, ela também vai desequilibrar. Por quê? Tudo é isso, é o caminho do meio, é o equilíbrio, não é nem muito e nem pouco. É aquilo que tem que ter, né? Então como a gente precisa, né? Como tudo na vida. E é o mais difícil de alcançar, porque a gente é muito radical. Então Sim. A gente precisa pensar que sim, a microbiota, ela modula a doença, ela faz a microbiota trabalhar para ela. Ela fica ali sustentando a doença. Mas, graças a Deus, a gente descobriu através da ciência que a dieta e o estilo de vida, onde a dieta é o principal pilar, tem o mesmo poder. Então eu consigo combater isso. Ah, você está dizendo então que você vai curar o diabetes tipo 1 da sua filha? Não, mas eu tenho certeza que ela tem uma vida diferente de outros. Por vários motivos, que a gente não vai entrar aqui no caso dela. Porque ela está trilhando o caminho da saúde. Essa é a diferença. Né? E uma coisa assim, que eu acho que pode ser a dúvida de todo mundo aí que está em casa. Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar e tal. A gente não vai ficar falando aqui de insulina, que não é o tema da live, né? Mas a gente já sabe que, por exemplo, fazer atividade física recruta o GLUT4, melhora a sensibilidade, blá, 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 blá. E agora sabe-se que o alimentar-se melhor faz com que você melhore sua microbiota, a insulina, tudo isso a gente não deixa de tomar a insulina, né? Ou de aplicar a insulina, mas a gente tem essa qualidade de absorção dessa medicação dentro do organismo. Quando você fala em a gente precisa melhorar a dieta, a gente precisa comer melhor, necessariamente você está falando que eu queria que você citasse aquele exemplo que você me deu de um caso de uma pessoa que fez um extremo low carb ou foi jejum, e aí ela estragou completamente. O controle glicêmico top, porque não comia, então o controle estava ótimo. Queria que você citasse esse caso. Assim, então, necessariamente essa dieta é uma low carb? Como que é isso, assim, para a gente entender? Nem sempre, né, Marina? Porque esse caso que eu comentei com você, e eu acho que o mundo do diabetes, ele tem uma extrema resistência. Não é fácil lidar com nutrição no mundo do diabetes. E isso eu sinto desde que minha filha teve diagnóstico. Por quê? O mundo do diabetes é monótono. Então eu descobri que esse pão XYZ deixa a minha curva reta, eu não vou nem olhar outro alimento. Eu não interessa se esse pão é um lixo, é lotado de aditivo, se ele faz mal para minha saúde, se ele desregula tudo. Ele deixou minha curva reta. Não estou dizendo que controle glicêmico não é prioridade. Óbvio que é. Isso todos nós sabemos. Só que a monotonia alimentar é algo que faz muito parte da vida do diabético. Isso é muito ruim. Então, quando a gente está testando a IEDA na clínica, é muito interessante, porque ele traz padrões alimentares. Hoje mesmo eu tive uma reunião com a equipe, com o relatório que o Fernando me mandou,
E eu falei, meninas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses padrões que funcionam e vamos trabalhar nas variações para nutrir essa paciente, porque ela está desnutrida, entende? Então, o que aconteceu com essa paciente que eu comentei com você, que hoje eu tenho o maior orgulho dela, ela é uma nutri aí que está trabalhando num lugar super bacana, está fazendo história também no mundo do diabetes. Mas quando ela me procurou, ela estava fazendo a faculdade, o médico me encaminhou e falou, olha, eu não sei mais o que fazer, porque ela usa cada vez menos insulina e vive no hospital. E ela vivia no hospital por questões gastrointestinais importantes, uma qualidade de vida péssima, uma diarreia diária que impactava na qualidade de vida dela, obviamente, e fazendo uma cetogênica. O que aconteceu? Ela entrou com a cetogênica no momento que a microbiota dela estava desequilibrada. Ou seja, as proteobactérias, que é um filo importante do nosso intestino e que ama proteína animal, elas cresceram demais e desequilibraram essa microbiota. E fazendo a cetogênica nesse momento, ela foi só desequilibrando cada vez mais a microbiota. E isso resultou em crises de supercrescimento bacteriano do intestino delgado recorrentes. Então, ela ia para o hospital, tomava antibiótico, matava essas bactérias que se alojavam no delgado e não no cólon, porque elas têm que ficar no cólon, elas se alojam no local errado, e dali a pouco ela tinha uma reincidência, porque ela voltava para o padrão alimentar anterior. Entendeu? Então, eu não digo. Esses dias eu estava falando com o endócrino, ele está me passando um caso psiquiátrico, ele falou assim: agora é convencer a Marta a prescrever cetogênica. Eu falei: eu nem te dou a minha opinião, porque eu preciso avaliar o paciente. Se ele tiver um perfil de bactérias, de proteobactérias especialmente aumentado, eu não sou nem louca de entrar com uma cetogênica. Mesmo sabendo que a cetogênica é o ideal para o eixo intestino-cérebro. Para pessoas que têm, é a melhor dieta, a gente sabe, para o cognitivo, para questões psiquiátricas e neurológicas. Mas tem momento certo para não alimentar a doença e ir para o caminho da saúde, entende? Nossa, isso esse caso é o, assim, para mim é o que mais me pegou na nossa consulta. Porque assim, a gente sabe, né, que hoje, no mundo do diabetes, prega-se a low carb, cetogênica, então quem não faz low carb é doido, quem come carboidrato é um irresponsável, né? Então a Luana até tá comentando aí, que é o que mais se prega hoje como uma dieta padrão para o diabético, né? E aí eu queria aproveitar esse momento que eu tô falando e assim, eu coloquei agora o link do aplicativo. Quem quiser baixar o aplicativo da IEDA, eu deixei no link da minha bio, então vai estar lá depois da live. É só entrar no meu Linktree e tem lá o primeiro botãozinho para você baixar o aplicativo, vai fazer um cadastro, o pessoal do Fernando vai entrar em contato com vocês. Para usar o aplicativo da IEDA, só precisa ter um livre e boa vontade de registrar tudo que você faz, né, Fernando? Conta um pouquinho de como que é essa jornada do paciente dentro do aplicativo. E aí, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que os dois precisam trabalhar junto. Então, assim, você faz o IEDA e passa com a Marta para você entender e foi por isso até que eu procurei a Marta, porque eu falei, cara, eu faço atividade física, não emagreço, não sei o que tá acontecendo, curva glicêmica tá boa, tá tudo certo, mas não consigo perder massa, mesmo que eu pedale pra caramba, eu emagreço, tipo, muito pouco, são dramas, assim. E aí a Marta falou, não, peraí, vamos ver o que tá acontecendo pra gente entender qual vai ser, daí a conduta a ser tomada. Então eu acho que os dois trabalhando junto, eles te dão informações riquíssimas, né, Fernando? Sin duda, eso 100% justamente complementarios, como IEDA una ferramenta tecnológica para complementar y poder ayudar un poco más a hacer esa consulta profesional o mejor posible. Para mí, como un dos fundadores de IEDA, o que es importante y es casi que una pregunta para Marta confirmar, es no restringir a dieta de carbohidratos. Entonces, básicamente, es posible seguir una dieta como feita por Marta, básicamente para, por favor, un ejemplo, ¿no? Una dieta balanceada y que cumpla los requerimientos nutricionales de esa persona, que tenga carbohidratos y que no faça esos picos glicémicos que es lo que queremos evitar, básicamente. Entonces, ¿por qué la persona sigue una dieta cetogénica o sea qué? Básicamente para evitar esos picos. Y lo que demostramos justamente es que es posible evitar esos picos sin restringir todos los carbohidratos. Entonces, hoy en día, lo que hacemos no aplicativo, lo que permite al aplicativo al usuario es poder registrar sus refeições, ahí asociar esa refeição al pico glicémico inducido por esa refeição, y de ahí el usuario puede entender de manera muy simple cuál fue el impacto glicémico de esa refeição. Entonces, de ahí, el aplicativo con algunos algoritmos lo que hace es interpretar cuál o impacto de cada comida y cuál es una recomendación para evitar ese pico glicémico. De ahí el trabajo complementar justamente con la clínica es poder respetar a dieta adecuada para esa persona, con todo eso que falamos de integrativo, de tener en consideración todos los sistemas del cuerpo para que sea óptimo, con o control glicémico. Entonces estamos entrando
numa nova era da medicina, da nutrição, de precisão, justamente estamos gerando conhecimento, autoconhecimento para a pessoa, para poder gerir sua saúde de uma maneira consciente e proativa. Então, esse é um pouco o que estamos oferecendo hoje com Vieda. A Lucy perguntou se ele funciona como sensor da Medtronic e não, hoje o único sensor que faz a integração é com o Libre. E aí, assim, também uma outra pergunta. Vale a pena, por exemplo, fazer por 14 dias ou é preciso fazer por mais tempo? Com 14 dias a gente consegue um relatório que vai ser funcional, que vai dar certo aí para mudar o que tem que ser mudado ou teria que ser mais tempo? Isso vai depender muito da pessoa. Hoje temos um protocolo sugerido de 3 meses, onde temos 3 períodos de sensor para pessoas que não dependem de um sensor. Então, pessoas com diabetes tipo 1 ou diferente de pessoas sem diabetes tipo 1, mas basicamente nosso protocolo sugerido é pelo menos um sensor por mês, por 3 meses. Então, a pessoa passa por um período de monitoramento, 14 dias, que é o que dura hoje em dia o Freestyle Libre, recibe um relatório a partir desses primeiros 14 dias de monitoramento. Com esse relatório, a ideia é que a pessoa possa se adaptar a essas pequenas recomendações, mudanças na dieta por 14 dias. Depois, outro novo período de 14 dias, 14 dias sem monitoramento, um novo período de sensor de outros 14 dias, onde a pessoa entende qual foi o impacto dessas recomendações em sua glicemia, a pessoa e o aplicativo interpreta isso e melhora seu relatório com esse segundo período de 14 dias. Depois, o usuário passa por um segundo período sem monitoramento e um terceiro e último período com monitoramento com um terceiro sensor, onde aí recebe o relatório final para controlar esses picos glicêmicos. Então, por que eu falo depende? Básicamente porque vemos que tenemos pessoas con un metabolismo glucídico bastante controlado en algunos casos, que con un mes de uso del aplicativo ya consiguen un relatorio que puede guiar eles pelo menos por 4 ou 6 meses para frente. Depois, tem pessoas que têm um descontrole glicêmico bem mais marcado. Então, para essas pessoas, sim, com 3 meses é um período que nós vemos que, em média, já ajuda esse relatório final para controle glicêmico dessa pessoa. Legal. O que eu senti, assim, nesse uso desses primeiros 14 dias, é mais a dificuldade da disciplina de anotar as coisas, né? Mas o aplicativo tem aquela facilidade de tirar a foto daquilo que você está comendo e ele já faz o registro ali. E aí, lógico, não é tão fidedigno para você tomar uma conduta de insulina baseada no carboidrato da foto, mas ele ajuda muito, assim, você tira a foto do prato e ele já fala, tem feijão, tem arroz e tal. Então, isso ajuda demais ali para você ficar imputando os dados, né? Porque quanto mais dado você realmente coloca ali, o seu relatório vai ficar mais bonito depois, né? Mais funcional também, cheio de dicas e tudo mais. E aí eu queria falar pro pessoal que tá de casa, por exemplo, eu descobri algumas coisas, tipo tapioca, não funciona, cara, eu não como mais, entendeu? É um negócio que é difícil pra mim, não dá certo. Bota chia, não resolve nada. Faz com ovo, não muda nada. Então, assim, tipo, elimina isso da sua vida, não vai comer. E aí, assim, Marta, tem alguns alimentos que você acha que realmente vale a pena a gente, tipo, deletar pra não ter que ficar lutando com eles? Ou tem batalhas que você acha que vale a pena se a pessoa gosta muito? Como que você pensa sobre isso? Já que a gente está falando de intestino, acho que eu vou dar um exemplo bem fácil de entender: o feijão. Muita gente não come feijão porque fala que fermenta, me dá muitos gases, eu não como feijão, elimina o feijão da vida dele. E isso os relatórios têm mostrado, né? Os dados têm mostrado que o brasileiro tem comido cada vez menos feijão. E isso é uma pena, porque o feijão é um grande prebiótico. As leguminosas é prebiótico, é ouro em pó. Então são os tais alimentozinhos, tais fibras prebióticas que vão ajudar a modular esse meio de cultura. Vou dar um exemplo, uma outra bonitinha do nosso intestino, a Faecalibacterium prausnitzii. Não, você não decorou esses nomes, Marta. Você não decorou, você estava inventando agora. Fala de novo que eu quero ver se você consegue falar de novo. Vou mudar. Mas são nomes lindos, né? São nomes lindos. Mas é isso. Essa bactéria bonitinha, que é uma marcadora de saúde também dentro do nosso intestino, a gente olha um exame de microbiota, vê a Faecalibacterium prausnitzii alta, você já vê que o paciente é vegetariano, aquele vegetariano que come bem. Você fala, nossa, o cara, né, come bastante leguminosa, porque o vegetariano normalmente come muita leguminosa. Então, você olha, muitas vezes eu, antes de receber o paciente, quando o exame vem antes, eu falo, nossa, deve ser vegetariano, deve ter uma pegada vegetariana essa pessoa. Então, você vê que tudo é uma análise geral, né? Não é um diagnóstico. É uma grande bússola para a nossa conduta. E aí, falar em eliminar. A Clarinha é uma pessoa que odeia leguminosa, desde bebê. Ela come tudo. Ela come quiabo, ela come absolutamente tudo. Mas ela odeia leguminosa. E eu fico preocupada. Porque a leguminosa é um grupo
de nutrientes muito importante para o nosso intestino. E eu tenho muitos pacientes que não comem porque fermenta, mas aí não faz a leguminosa de forma adequada. Então, apesar dela ser maravilhosa, dela ser uma grande fonte prebiótica, o que acontece? Ela tem muito antinutriente e ela tem que ser, a leguminosa, ela precisa ser colocada de molho, precisa ser feita na panela de pressão, tem todo um processo. Cada grão tem um tempo para ficar de molho, porque ela atrapalha a absorção de outros nutrientes importantes. Então, assim, a gente tem que conhecer os alimentos e não entender na minha individualidade. Por exemplo, a Maria Clara não deixa de ter saúde porque ela não consome leguminosa. É uma pena? É uma pena. Mas eu tenho que trazer outras estratégias para contemplar essa falta que a leguminosa, que é um grupo importante, faz uma falta enorme para a dieta dela. Agora, se fala da tapioca, pouco importa. É um refinado, é 100% carboidrato, não é uma coisa que tem densidade nutricional como uma leguminosa. Aí eu nem vou ligar, vou falar, Marina, igual aquelas crianças, comem tudo que é fruta, mas não come a fruta preferida da mãe. Aí a mãe chega na consulta e fala assim, ele não come fruta. Ué, mas qual fruta que ele come? Ela fala 1 tonelada, mas não gosta de melancia. Sinto muito, tá tudo bem, né? Um só, né? Tá ótimo. Gente, eu falei pra vocês, assim, que dá pra ficar 2 horas com a Marta brincando aqui, ó. Porque você vai ficar perguntando 1000 coisas pra ela, 1000 coisas. Só que já deu nosso horário, mas eu vou estender um pouquinho pra vocês, porque eu ainda tenho 2 coisas que eu quero perguntar. Pra Marta existe alguma coisa que você pode falar pra alguém que tá em casa? Tipo assim, cara, sei lá, seu cocô está verde, ou seu cocô está saindo duro. Isto é um sinal de que você precisa parar para pensar nisso, ou ter um detalhe, preste atenção se tal coisa. Existe algum marcador importante? Sim. Primeiro a gente precisa pensar no funcionamento do intestino. O que é normal? O que é considerado normal? Você ir ao banheiro, evacuar com sensação de esvaziamento completo, que é aquela coisa, eu vou ao banheiro, uau, né? Tô Tô bem, eliminei, feliz. senti, tô feliz. E você sente isso, porque a gente sabe quando você evacua corretamente. Isso deve acontecer de 3 vezes na semana a 7 vezes na semana, de 1 a 3 vezes ao dia. É individual. Eu nunca vou evacuar 3 Tô vezes ao dia. tranquila, tô tranquila. Eu nunca, por exemplo, vou evacuar porque eu tenho uma dieta hipocalórica. Por conta da minha idade, a minha dieta tem menos caloria. Então, eu não vou produzir fezes a ponto de ir 3 vezes ao dia. Então, é individual. Mas a gente tem esses padrões para tentar entender o comportamento intestinal do paciente. Depois, a gente tem a escala de Bristol, que é o que a IEDA usa. A escala de Bristol, ela olha consistência e aspecto das fezes. Então, se você, dentro da escala de Bristol, você pontua de 3 a 4 na maioria das vezes, top, fezes boas. Aí você tem que observar a cor. A cor é marrom, todo mundo sabe a cor do cocô. Pode ter alteração? Pode. Exemplo, muitas mulheres tomam suplemento de ferro. O cocô pode ficar preto, mas é por causa do suplemento de ferro, não é por outro motivo. E assim vai. Mas alteração de cor de cocô eu preciso entender. Às vezes eu como beterraba. E aí eu tenho um monte de paciente que fala, nossa, meu cocô, eu acho que eu tô com sangue. Você comeu beterraba ontem? Ai, comi um monte. Então é beterraba, não é sangue. Né? Vamos observar. Então eu tenho que olhar para o meu cocô. Cheiro, gente. O cheiro das fezes diz muito sobre ela. Aquela pessoa que vai ao banheiro e ninguém consegue ir depois, corre para cuidar. Porque você tá com problema. Olha Né? só. Tudo Se bem. boia, se não Não vai, boia. não vai cheirar flor, né? Mas não pode ser aquela podridão. Não, não pode ser a podridão, porque sua dieta vai estar inadequada, sua digestão e absorção está inadequada. Então, eu preciso entender isso. Cheiro, tanto é que no exame que eu te pedi vai vir cheiro butírico, pútrico. Como é que é o cheiro das fezes dela? Eles vão analisar o cheiro da sua fezes. E vão me Gente, dizer. eu tô muito ansiosa pra fazer esse exame, gente. Eu vou filmar tudo pra vocês. De verdade. Então, a Pobre, gente pobre, precisa prestar atenção. pobre Marta, né? Ela tem um trabalho de merda, assim. Exato. A gente fica zoando isso no grupo que a gente tem. Porque, gente, assim, e eu acho engraçado também, porque é um tabu para as pessoas falarem de cocô, né? É um Uma tabu para pena. ir ao banheiro, é um tabu para falar sobre isso, é um tabu se vai, se não vai. E a gente precisa quebrar isso. E eu acho que a Ieda veio junto com você, Marta, assim, falar para as pessoas, cara, fazer cocô é normal e precisa ser normal, né? Se você não Sim, vai ao banheiro, tem alguma coisa errada. Tipo, tá errado, né? Precisa ir, assim. E exatamente. aí, eu queria também que o Fernando falasse para o pessoal de casa, assim, o que a pessoa colocando, ela já usa o Libre, né, ou não usa, enfim, ela vai colocar o Libre para passar a usar o aplicativo e tudo mais. Qual é a principal entrega do aplicativo, assim, a principal promessa desse aplicativo? O que essa pessoa, por que ela tem que fazer isso, assim? Eu tenho a minha resposta, vou falar depois, mas eu queria ouvir de você, que é da empresa. O nuestro objetivo como aplicativo es poder llegar a un relatorio que sea algo primeramente, o aplicativo es algo simple de usar. Básicamente, o mínimo que pedimos para el usuario de cada vez que va a hacer una refeição, tirar una foto de esa refeição. Y después, o que queremos es dar el mayor valor posible justamente para esa persona.
y de ahí nuestro ideal es poder gerar ese relatorio que a pessoa leia, seja algo simples, seja algo aplicável, justamente com pequenas mudanças da dieta, adicionar alguma coisa, tirar alguma coisa, sem restringir, sem comer coisas que você não gosta e nem pode, obviamente, para, como objetivo final, de controlar a glicemia. Esse é o objetivo do IEDA. Muito bom. E Marta, a pessoa, ela, para fazer uma consulta com você, ela precisa fazer alguma coisa diferente ou ela só pode te ligar e você vai dar todo o caminho das pedras aí? Como que é? É só marcar, porque é isso. Aí vai responder um questionário para consulta. Com esse questionário a gente já vai entender um pouco da vida da pessoa. E aí durante a consulta a gente desenvolve o teu caso específico. Então nem sempre precisa vir com toneladas de exames ou os exames mais modernos, mais caros, mais sofisticados, porque é isso, a prática e a ciência tem nos mostrado muito o caminho que a gente tem que ir com cada pessoa. E isso que o Fernando falou no momento da live, essa nutrição de precisão, essa nutrição, essa medicina de precisão, a gente está nessa era. Não é mais aquela história, né? Pega ali uma dieta qualquer, vou seguir essa dieta porque quero emagrecer, então vou fazer uma low carb. É muito, tipo, analisar o seu perfil, aquilo que está acontecendo na sua vida. Tem a fase que você está, né? Então as pessoas me perguntam muito, quando eu fiz o teste da IEDA, eu tive muitos aprendizados. Eu tinha feito uso do Libre sem a IEDA o ano passado, porque a gente não se conhecia, e eu já mudei muita coisa no meu estilo de vida aprendendo a minha oscilação glicêmica. Esse ano com a IEDA, que eu fiz os 15 dias, os 14, nossa, eu entendi um monte de coisa. Eu já parei de fazer jejum intermitente, eu já aumentei a minha atividade física, entendendo que eu estou numa fase de transição para menopausa, que é uma marca que não existia antes. Então, se eu não me adaptar, eu sou burra, né? Então, às vezes as pessoas acham aquilo uma penitência. Graças a Deus que eu estou tendo essa oportunidade de me adaptar e viver com toda a vitalidade, porque o que eu sinto muita pena hoje no consultório é ver muitas pessoas alimentando a doença, se sentindo vítima dela. E não, hoje a ciência está a seu favor, foge disso. Você tem completa condição de viver plenamente, independente do que você tenha. Eu tenho pacientes com doenças muito mais graves, ao meu ver, do que o diabetes, que poderiam ser limitantes, que não limitam eles. Por quê? Foram espertos, foram buscar a ciência que está a favor deles. E é isso, a ciência está evoluindo a galope. Pós-Covid, então, meu Deus. É maravilhoso, né? Bom, eu queria só assim, pra gente fechar essa live, dizer que eu tô ansiosíssima para fazer esse exame, então, nada é por acaso, né? Eu tô esperando a entrada de um novo plano de saúde para que eu consiga fazer, e aí no meio disso tudo, desse turbilhão, a gente nem tinha IEDA, né, no meio, foi uma conversa muito só eu e você, a IEDA entrou depois nisso. Então eu já tava em busca dessas informações. Para quem tá em casa, tem Netflix, assista o documentário. Você lembra o nome, Marta, dele? Segredos da alimentação, alguma coisa assim? Acho que é isso, Segredos da Alimentação. Acho que é isso. É alguma coisa nesse sentido. É alguma coisa assim, né? Você vai procurar aí, Fê? E acho que o nome é... Só um minuto. Eu não lembro. Eu acho que você acertou, não tenho certeza, mas... Eu sei que ele foi assim, foi um documentário que me abriu a mente, porque esse documentário fala da microbiota, e aí fala que a pessoa fez um transplante de fezes, coisas que a gente nunca imaginou, que eu conversei bastante com a Marta, que existe de verdade. A pessoa fez transplante de fezes com um irmão que tinha espinha, essa pessoa ficou com espinha. Aí ela fez o transplante com o namorado, que era depressivo, ela teve depressão. Então, o quanto isso impacta de verdade na nossa vida, é um mundo que, assim, eu tô lendo tudo que eu posso, eu tô assistindo tudo que eu posso, eu tô seguindo todo mundo que... Porque eu realmente acho que, assim, é o que a Marta falou, ela trabalha com isso há mais de 40 anos, né, Marta? Ou não, um negócio assim, 40 anos, quase 30 anos? Quase 30. Quase 30 anos, e agora que parece que as coisas estão na moda, e aí elas estão tomando a devida importância de ser dito sobre isso, né? E que não seja um conteúdo que fique preso só em consultórios de coisas muito caras, né? Que isso seja cada vez mais acessível, que esses conteúdos sejam acessíveis para as pessoas, para que elas entendam que, cara, faz total diferença aquilo que você come, o que você faz. E o seu intestino pode ser o causador de uma depressão, por exemplo, né? Isso é muito louco você pensar hoje, assim. Então, quem quiser se aprofundar, assista esse documentário no Netflix e, acima de qualquer coisa... Decifra a sua saúde, eu não me acho. Decifra a sua saúde? Eu não sei. Será que o seu tá com o seu tá em outra língua, não é não? Não, sim, estou fazendo uma tradução, não sei qual seria a tradução. Olha, você assiste filme em português, Fernando? Não, mas deveria. Quando você assiste, né? É difícil para você assistir em português ou não? Não, dá. Dá para assistir? Sim. Porque a gente assistir em espanhol não é fácil, viu? Não é? É difícil.
A gente No, precisa de pues legendinha. entendemos espanhol. Mas o seu o espanhol, né? Que os de filme aí começa a ter umas palavras estranhas, a gente não entende, não, é difícil. Embora seja muito parecido, né? Então é isso, assim, olha as individualidades, né? Os segredos da alimentação, Nutri da diabetes, segredos da alimentação. A É muito legal. Jéssica é Nutri da equipe também, o Fernando conhece ela. Claro. Opa. E é isso. Então, assim, queria convidar vocês. Então, quem quiser baixar o aplicativo e tudo mais, tem o link lá na minha bio. Se não encontrar, pode me pedir no direct, que eu mando o link, tudo bonitinho para vocês baixarem. Se você já usa o Libre, cara, já instala o aplicativo e usa isso. Mesmo que você depois não faça uma consulta com a Marta, o relatório da IEDA já vai te trazer luz de muita coisa. E você vai perceber assim, nossa, eu comecei a perceber essa coisa da fruta sozinha, só de ir lá e ter que marcar o formato do cocô. Então, eu falei assim, cara, ontem eu comi fruta, hoje eu fui bem. Não comi fruta, o cocô tá diferente. Então, nessa observação, que às vezes no dia a dia passa desapercebido, porque a gente realmente não lembra o que almoçou ontem, né? E a IEDA faz esse papel de lembrar. Então é muito legal. Se você já tem essa ferramenta do Libre, já fica mais fácil, é só você baixar. E se você não tem o Libre, talvez vale aí o investimento, porque a gente tem essa dificuldade de entender o que aconteceu, né? Por que aconteceu. Então eu vi pizza à noite, pra mim, cara, não dá. Mesmo com a PS, come antes, come lá às 7 horas da noite. Não vá me comer pizza às 10 da noite, que você vai passar a madrugada ruim, né? Então, são observações que o aplicativo vai te dando, é muito legal. E aí, queria agradecer vocês por tudo isso e dizer que volto, que assim, vou fazer o cocô no potinho e não tenho vergonha, pra mim não é tabu, eu vou filmar o cocô bonitinho, mostrar e depois o retorno lá pra Marta. Marta, está aqui meu cocô, senhora, faça uma análise. E vou mostrar pra vocês tudo que mudou e vai mudar na minha vida aí, porque eu tô assim, sem brincadeira, eu fico entusiasmada com esse tema, de verdade. Quero agradecer vocês dois pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Um prazer. Só para lembrar, as pessoas que baixem o aplicativo, que se pudieran se cadastrar no seu link, no link aí na bio, seria ótimo porque para poder habilitar essa conta simplesmente dentro do aplicativo. Sim, é isso. Vocês vão fazer um cadastrinho no Google Form e aí, depois de um dia, mais ou menos, né, Fê, que tá demorando, um diazinho? Máximo 24 horas, sim. Máximo 24 horas, vocês recebem a conta ativada ali para funcionar. Então é isso. Considerações finais, queridos? Temos muito para seguir aprofundando no tema, assim que fiquem aí ligados. Vamos ter lives nas lives, né? Sim. Super interessante e falar com vocês sempre um prazer enorme. Muito obrigado. Martita. Obrigada, gente. Minha consideração final é que, assim, nunca imaginei que eu ia estar aqui no seu perfil falando desse tema que eu amo tanto estudar e que eu invisto tanto no meu dia a dia, na minha prática. Então, nossa, parabéns para você, porque a gente sabe que você pensa à frente do tempo, a gente sabe disso, mas que bom que você está atenta a tudo, né? Não só a insulina que falaram aqui, não que ela não seja importante, é o líquido da vida, mas você não está atenta só a isso, né? Você está atenta ao todo. Então, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, gente. Assim, a pessoa que se importa com o meu cocô significa que ela se importa com a minha vida. É maravilhoso isso. É muito bom ser cuidada por vocês. Um beijo para Fernanda, que está ao vivo aí com a gente. E todo mundo que mandou beijo. E o Instituto da Criança com Diabetes, que apareceu aqui, super parceiro também. Beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada.